Não é fácil vivenciar o tratamento de um câncer. Só quem já passou por um processo de quimioterapia sabe como é desafiador. Mas o que acontece com o corpo quando acabam as sessões de quimioterapia? Para responder esta e outras questões, nós vamos conversar agora com a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, região Minas Gerais, doutora Ana Maria Massaúde. Doutora Ana Maria, bem-vinda à Manhã da Piedade, uma alegria ter a senhora conosco. Bom dia, Moninho, o prazer é todo meu. Doutora Ana Maria. Eu gosto muito de estar com você e aqui com seus ouvintes. E nós também gostamos muito, é sempre tão esclarecedor e tão claro a sua fala para nós. Do ponto de vista biológico, o corpo ele entra em fase de recuperação após a quimioterapia? Em relação à quimioterapia, o que a gente tem que ter em mente é que esses medicamentos quimioterápicos, eles agem nas células que estão em multiplicação. Então, de um modo geral, eles vão agir em várias células diferentes do corpo, não só nas células malignas multiplicando, mas em células normais, por exemplo, células do cabelo, células das unhas, por isso que cai o cabelo, a unha fica estranha. Então, desta forma, o quimioterápico, ele age no corpo inteiro. Então, tem uma ação sistêmica que pode levar a alterações na mulher ou no homem quando tem esse tratamento. Então, quando a senhora fala que ele age em todas as células, também porque não tem como separar, o fato de cair o cabelo, a sobrancelha, a fadiga, o cansaço, tudo isso é por causa da quimioterapia? Sim, é porque com a quimioterápico ele vai agir nas células em multiplicação, qualquer célula do corpo que estiver multiplicando naquele momento, ela pode morrer. Igual as células do câncer, né? O quimioterápico é para matar a célula do câncer. Mas acaba que ele acaba matando algumas células boas. Então, quando ele atinge as células do sangue, vai ter anemia, pode ter baixa dos glóbulos brancos, alteração das plaquetas. Isso pode gerar um cansaço, pode gerar um desânimo na pessoa, por exemplo, aumento do risco de infecções. Então, é importante que a pessoa que faz quimioterapia, ela tenha vários cuidados, exatamente porque os outros órgãos estão sendo atingidos, ao mesmo tempo que está se fazendo um tratamento para a doença maligna, que é o câncer. E o organismo fica mais exposto, né, doutora Ana Maria? Sim, fica mais exposto a infecções, fica mais debilitado. A pessoa também pode ter feridas na boca por causa da quimioterapia, que a gente chama de mucosite, além dessa questão da queda do cabelo. Então, o cabelo é uma parte do corpo da gente que cresce constantemente. Então, as células estão sempre multiplicando. Quando o quimioterápico age no corpo, ele vai naquelas células do couro cabeludo, né, no bulbo, onde que cresce o cabelo, que produz o cabelo, e mata aquelas células. É claro que depois elas vão recuperar, depois que acaba a quimioterapia, e crescer novamente. Muitas vezes até diferente do jeito que era antes. Mas, durante o tratamento quimioterápico, vai ter uma diferença, vai ter uma queda. Às vezes, começa a crescer um pouquinho, aí ele já cai. Fica aquele cabelo fininho e muito frágil e cai rapidamente. É interessante a senhora falar da textura do cabelo que volta a nascer. A gente percebe que muitas pessoas, o cabelo retorna com uma textura diferente do original? Sim, muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem cabelo liso e volta cacheado, ou tem o cabelo cacheado, anelado, ele aparece como liso, ele muda. Ele pode mudar a característica que era antes. Às vezes pessoas que já tinham o cabelo mais branco, já tive paciente que tinha o cabelo mais branco, quando começou a cair, né, e começou a nascer, ele já nasceu menos escuro, menos branco do que era antes, já nasceu com mais força, assim, com mais cor. O fator psicológico também conta muito nesse processo de recuperação, né, doutora Ana Maria? Sim, o fator psicológico conta bastante, mas a gente tem que lembrar que a própria quimioterapia, os efeitos da quimioterapia, eles podem ser deletérios tanto para a parte psíquica quanto para a parte neurológica. Pode gerar problemas de memória, pode gerar depressão, ansiedade. Então, tem algumas ações da quimioterapia que faz a pessoa ficar com uma mudança de comportamento.
inclusive com o problema de memória, que geralmente recupera, mas algo que deve ser lembrado e a pessoa tem que estar atenta. E as pessoas que estão em torno daquela pessoa que está fazendo o tratamento da quimioterapia. Acompanhar, fazer tua família toda junto, todo mundo acompanhar, né? Junto, caminhar junto. Sim. A quimioterapia também traz enjoo, indisposição. É recomendação comer menos pós-quimioterapia? Não, o que acontece hoje em dia é que são dadas várias medicações para evitar náusea e vômito. Então, de forma que muitas mulheres, muitos homens, as pessoas que fazem a quimioterapia, durante o tratamento, não tem tanto quanto a gente apresentava antigamente, porque os medicamentos de hoje são muito melhores para prevenir náusea e vômito. Além disso, a dieta, ela sendo mais fresca, né, alimentos mais gelados ou frescos ou mais secos, eles ajudam a pessoa ter menos vômito, menos náusea, e deve se evitar ficar muito tempo sem comer. Então, a pessoa tem que fazer várias refeições ao dia, com alimentos mais secos ou mais frios, e evitar condimentos, evitar pimenta, comida gordurosa, que pode causar mais náusea. Geralmente, quando a pessoa faz o atendimento nas clínicas de oncologia, a grande maioria das clínicas tem a parte nutricional e muitas têm nutricionista, que orientam realmente a pessoa o que ela deve fazer. Se ela tiver dificuldade de manter-se sem náusea e vômito, procura o nutricionista da clínica de oncologia onde ela faz o tratamento. Uhum. E com as mulheres também, doutora Ana Maria, nesse período, é normal algumas mulheres deixarem de menstruar? Sim, essa pergunta é muito importante, Moninha, porque a mulher pode parar de menstruar, se ela estiver próxima da menopausa, ela pode acabar entrando na menopausa mais precocemente. A gente imagina que uns 5 anos antes da menopausa acontecer, a quimioterapia ela vai antecipar essa menopausa, mas para as mulheres jovens que pretendem ter filhos, é necessário que elas façam uma avaliação com o médico que faz essa parte da infertilidade, que é o infertileuta, porque essas mulheres, se desejam ter filhos depois da quimioterapia, elas, se possível, elas podem preservar a fertilidade, para que depois da quimioterapia elas consigam ter a quantidade de filhos que ela pretendia ter antes. Uhum. A quimioterapia ela pode atrapalhar a fertilidade da mulher. Entendi. E do homem também. Uhum. E essa pessoa que passa pela quimioterapia, e aí aquele ano todo, uma quimioterapia muito forte, caiu o cabelo, a menstruação parou, aquela confusão toda. Essa pessoa, ela pode ter uma vida totalmente normal após a quimioterapia? Sim, até durante a quimioterapia, assim, a vida, ela muda bastante. Não vai ser normal, mas o que a gente espera é que a pessoa que passa por um processo tão intenso quanto este, de um tratamento de uma neoplasia, de uma doença maligna, é que ela tenha uma vida melhor depois, no sentido de se cuidar mais, de estar mais centrada em si mesmo, se amando mais, tendo mais autocuidado. Então, muitas vezes a pessoa até tem uma vida melhor, não é pior, não. Uhum. Mas o quimioterápico, a gente sabe que pode dar problemas renais, problemas cardíacos, que durante o processo do tratamento, o oncologista ele vai estar olhando regularmente esses outros órgãos, porque se ele verificar que eles estão sendo muito atingidos, às vezes precisa suspender o tratamento do câncer antes do término. E tem algumas questões que podem manter por um tempo maior, por exemplo, a unha que fica escura até ela voltar depois de um período, o cabelo que pode demorar a crescer, e também essa questão, como eu falei, do sistema nervoso central, que é principalmente a alteração de memória, que pode manter um pouquinho mais. Mas a pessoa, depois do tratamento oncológico, a gente espera que ela volte à sua vida normal. E durante que ela tenha uma vida também normal. Só que com a quimioterapia que causa as suas dificuldades, né? Traz dificuldades, não tem jeito. Doutora Ana Maria, chegou uma pergunta aqui no chat. A pessoa pergunta assim, toda pessoa que está fazendo um tratamento quimioterápico dá de frente com a morte, né? Que a vida é uma finitude. Que seria sempre o ideal essa pessoa ter um acompanhamento psicológico?
se possível, ajuda muito. Porque muitas vezes, alguns outros problemas da vida da pessoa que, pela tribulação, pelo trabalho, por tudo que ela faz, ela não tem esse tempo para pensar. E às vezes, naquela hora que ela percebe que a vida tem uma finitude, ela às vezes até se deprime um pouco mais, né? Algumas pessoas, quando têm essa percepção, elas conseguem dar a volta por cima, sozinhas, e falar assim, puxa vida, eu vou aproveitar a minha vida cada dia como se fosse o último. O último dia. Outras pessoas não. Outras pessoas, ao se depararem com essa questão da finitude da vida, elas vão ficar mais depressivas, exatamente porque vão pensar na morte e não no presente, né? Porque a morte é o futuro de todos nós. Todos nós temos esse futuro, que a vida da gente é finita. Só que a gente, hoje, eu falo assim, as pacientes às vezes até me perguntam, doutora, mas eu estou curada? Eu falei assim, hoje você está bem? Está bem. Tem alguma doença presente que você está incomodada? Não, então você está curada hoje. Como todos nós. Então, amanhã, o dia de amanhã, a gente não sabe. Nenhum de nós, mesmo aquela pessoa que não teve câncer. Dessa forma, a parte psíquica, ela faz parte da vida de cada um, independente da pessoa ter tido câncer ou não. Faz parte de como a gente encara a vida. E a pessoa que tem câncer, ela tem essa oportunidade, às vezes, de rever a vida. E isso faz com que o tratamento ou o acompanhamento psicoterápico, ele tenha um valor muito importante nessa fase, para poder fazer a pessoa reerguer-se do tratamento, do câncer. A senhora percebe, independente de denominação religiosa, o lado espiritual sendo trabalhado junto, isso facilita muito, é um facilitador para a pessoa que está passando por esse momento? Sim, a questão da espiritualidade, independente da religião que a pessoa tenha, ela é muito importante nessa recuperação. A partir do momento que a pessoa se sente acolhida, não só pelas pessoas da comunidade, das pessoas da igreja, das pessoas em torno, e tem essa crença de que há um propósito para as coisas, ela acaba tendo com a sua fé, é claro, né? A gente sabe que a fé traz milagres, né? Os milagres da fé. Então, muitas vezes a pessoa ela passa melhor, não só passa melhor do ponto de vista da passagem pela doença, de conseguir passar pela doença, como também ela tem mais chance de ficar curada, de ter menos recidivas, porque a parte psíquica ela é influenciada por como a gente está. E aí a pessoa mais espiritualizada, geralmente ela é mais tranquila em relação às coisas. E desta forma, a pessoa com menos ansiedade, menos depressão, ela tem um sistema de defesa do organismo, um sistema imunológico melhor. Então, acaba que está tudo interligado, a espiritualidade, a parte psíquica, né, a parte imunológica, as defesas da gente. Maravilhoso, o ser humano tão complexo. Doutora Ana Maria, tão bom conversar com a senhora. Suas considerações finais. Em relação à questão, né, da oncologia, de um modo geral, igual a gente veio conversar hoje sobre esses efeitos colaterais dos medicamentos, é sempre bom lembrar que quando você tiver, a pessoa que tiver um câncer, que precisa fazer tratamento, ou algum parente, não deixar de perguntar aos médicos sobre as questões, sobre as dúvidas que tiver, sobre a questão dos efeitos colaterais, como que vai ser no futuro, e também se cuidar bastante para que passe essa fase difícil, porque é uma fase, eu falo para os pacientes, é uma fase e não é fácil. Não é fácil nem para quem está doente, como também para quem acompanha. As pessoas que acompanham quem está doente, a gente que gosta de uma pessoa e a pessoa está com câncer ou está passando por uma doença difícil, a gente sofre junto. Então, é uma fase da vida, mas as pessoas têm que ter um suporte entre elas e, às vezes, com o suporte certo, né? O psicólogo, o psiquiatra, quando não dá conta sozinho. E também a parte espiritual, né? É importante a gente procurar uma ajuda espiritual também. Maravilhoso. Gente, lembrando que as redes sociais, @Ana Maria Massaúde, está aqui na tela, @SBM Mastologia MG. Doutora Ana Maria, muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Obrigada, um bom dia para você e para os ouvintes.